Boa noite a todas as senhoras, a todos os senhores. Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer. Na sua pessoa, estendo um cumprimento a todos os membros do Poder Executivo. Cumprimento a excelentíssima senhora presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmen Lúcia. E na sua pessoa, estendo um cumprimento a todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, de ontem, de hoje e de sempre. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Fux, na pessoa de quem cumprimento todos os membros do Poder Judiciário. Na pessoa da excelentíssima senhora vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, cumprimento a todos os membros desta Corte, a pessoa do excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, que se despede da presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Cumprimento todos os membros do Poder Judiciário que militam necessariamente, notadamente na área eleitoral. Excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal, Eunício de Oliveira, na pessoa de quem cumprimento todos os senhores e senhoras senadores que aqui estão. Na pessoa do deputado federal, primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, Fábio Ramalho, cumprimento todos os deputados federais e todos os membros do Legislativo. Na pessoa da ilustre Procuradora-Geral Eleitoral, doutora Raquel Dodge, cumprimento a todos os membros do Ministério Público. Cumprimento mais uma vez todas as autoridades que já foram aqui devidamente citadas, todos os advogados e advogadas, senhoras e senhores. Winston Churchill dizia que a democracia é o pior dos regimes, excetuados todos os outros. Reconhecia, assim, sua imperfeição, embora, paradoxalmente, opção única dada à civilização para seguir em frente, aperfeiçoando-se e corrigindo-se. E o meio pelo qual se exerce essa permanente correção é, sem dúvida nenhuma, pelo voto, secreto, soberano, periódico, do povo. É um regime em que o erro jamais é definitivo. Pode ser corrigido e mudar os rumos do país. Essa simples possibilidade, que não é utópica, é real, é concreta, precisa ser exercida por todos nós. O fato de não ser indica carência de educação política do eleitor, falta de consciência do poder que tem e que confere substância ao inciso 1º do artigo 1º da Constituição Federal, segundo o qual todo o poder emana do povo. Se tem o poder e não exerce, torna-o inócuo. Pior que isso, transfere-o a pessoas desqualificadas e delas se torna refém. Daí o dito que sustentamos e não nos cansamos de repetir: voto não tem preço, voto tem consequência. E elas, as consequências, estão exatamente aí nas nossas vidas. Aliás, a consequência de uma escolha mal feita é exatamente esta crise ética e moral sem precedentes que vemos na República. Temos testemunhado, nos últimos anos, o desencanto da sociedade brasileira com seus representantes. A reação às denúncias de corrupção é cada vez mais intensa, mais dramática, mas a responsabilidade pela degradação da política não pode ser atribuída apenas aos eleitos, embora lhes caiba responsabilidade diferenciada, mas também a quem os elegeu. Governaram com os votos da maioria, não chegaram lá do nada, receberam um mandato do povo. Estão hoje na cadeia alguns políticos graduados, estão condenados
e os crimes que cometeram são repugnantes. Mas é preciso insistir: os cargos de que se valeram para fazer o que fizeram lhes foram dados por milhares, quando não por milhões de eleitores brasileiros. Eleitos e reeleitos foram postos ali pelo eleitor em votação secreta, por livre e espontânea vontade. É possível, sim, que a atual crise venha a estabelecer uma mudança de paradigmas no voto, um reconhecimento de seu valor. As crises, todos nós sabemos, têm a natureza purificadora. E esta corte, que tem compromisso de zelar pelo rito máximo da democracia, que são as eleições, exerce também papel de esclarecer, conscientizar a população no sentido quase sagrado do poder do voto. Sabemos que grande parte do eleitorado foca seu interesse nas eleições majoritárias, desdenhando muitas vezes da importância dos candidatos ao legislativo. Alguns chegam a pedir, na fila de votação, dicas para o nome do deputado que deve votar. O resultado é exatamente isto que nós estamos vendo hoje. Mas é preciso que se diga que também obtivemos alguns avanços. Um deles que reputo de importância expressiva, e é sem dúvida nenhuma, sim, de muita importância no momento atual, é a lei da ficha limpa, que permite uma triagem prévia ao eleitor, evitando que condenados em segunda instância possam se candidatar. Outra que destacaria é exatamente a proibição de financiamentos empresariais para partidos e políticos. Teremos sim, sem dúvida nenhuma, uma eleição que priorizará muito mais o debate, o diálogo e as ideias. E de quebra, ainda teremos as nossas cidades e os nossos estados varridos daquela poluição que muitas vezes vimos nestas campanhas que priorizam, sim, sempre o investimento econômico. As eleições deste ano, em face da magnitude da presente crise, será uma das mais importantes da história da República. No eleitorado percebem-se duas atitudes antagônicas, e temos que perceber isto, senhoras e senhores. De um lado, os que, descrentes, estão determinados a abster-se. De outro, os que, inversamente, estão determinados a agir, a influir na mudança de rumos do país. A maioria, felizmente, é proativa, mas não podemos descuidar do desencanto desta minoria que aí está. Precisamos incentivá-la a crer na eficácia corretiva da democracia, que, como nos advertiu Churchill, é o que temos para um dia torná-la o que dela disse Aristóteles, a mais nobre das atividades humanas. Que assim seja. Estamos certos que a justiça eleitoral, conduzida neste triênio, de forma competente e dedicada pelo ministro Gilmar Mendes, continuará, sem dúvida nenhuma, em excelentes mãos com o ministro que o sucede, Luiz Fux, e a ministra, sua vice-presidente, Rosa Weber. Por meio de ambos, cumprimento os demais integrantes desta corte, os que se despedem e os que chegam, desejando a ambos muito sucesso nesta nova trajetória. A missão que os aguarda é, sem dúvida nenhuma, de imensa responsabilidade. E, desde já, os olhos e as expectativas da sociedade estão postos aqui, nesta corte, que é a guardiã da democracia brasileira. Que Deus os ilumine, ministro Luiz Fux,
ministra Rosa e todos os membros que compõem esta Corte. Muito obrigado.